Diz o texto de Tiago 5, de 1 a 6: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando os prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Nesse texto, nós vamos perceber algumas questões, principalmente sobre os ricos, e os ricos que oprimem as pessoas que fazem parte dessa igreja, nessa época que Tiago escreveu. Mas não será muito diferente quando nós começarmos a pensar naquilo que vivemos hoje. Há muitos que se gloriam do que a sua inteligência pode conseguir no campo acadêmico. Então tem a pessoa que diz assim: eu terminei faculdade, eu fiz especialização, mestrado, eu consigo qualquer coisa nessa vida, porque eu tenho muito estudo. Outros vão se confiar no que a sua força pode conseguir, seja a força bruta do braço, seja a que vem pela influência social ou mesmo a da conta bancária. Então tem gente que vai dizer: olha, eu sou muito forte, eu posso fazer uma mudança de uma casa sozinho, eu não dependo de ninguém. E aí ela se confia na sua força. Outros vai dizer: eu posso convencer qualquer pessoa nessa sociedade em me ajudar, ou entrar em algum projeto comigo, porque eu sou muito forte na influência que eu tenho. E outro vai dizer: quer ver minha força? Olhe para o extrato da minha conta bancária. Isso é que é força. Eu tenho dinheiro que eu posso me sustentar até o resto da minha vida. Se eu quiser parar de trabalhar hoje, eu estou tranquilo, tenho muito dinheiro, não tenho problema com essas coisas. O crente em Cristo deve se gloriar, se confiar e ter esperança não nessas coisas, mas apenas na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo e os seus benefícios que vão fazer com que a gente tenha boa vida sobre a terra. E mesmo que se tenha recursos em abundância, você que é cristão deve utilizar esses recursos para a glória de Deus, que é quem concede esses recursos, e não para oprimir a outros, agindo com parcialidade ou crueldade para com seus irmãos. Quantas pessoas que dizem assim: eu vou trabalhar para o irmão, porque o irmão sabe da minha condição. Eu vou trabalhar para um crente, porque o crente não vai me oprimir. E qual não é a nossa decepção quando muitas vezes trabalhamos para crentes que nos oprimem simplesmente porque, através do nosso trabalho, conseguem juntar muito dinheiro. E aí ele se torna não simplesmente crente, mas se torna rico, e como rico ele pensa que pode oprimir outras pessoas. Mas nós vemos nesse texto, primeiramente, que a riqueza é passageira. E a riqueza é passageira, e nós vamos ver isso do versículo 1 até o 3. O versículo 1 diz: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Ouçam agora vocês ricos, tudo que vocês juntaram nas suas vidas, tudo que vocês trabalharam, cansaram-se para juntar nas suas vidas, o que vocês construíram por seus esforços, um dia pode não vir mais a existir. Um dia você pode não mais ser rico. Um dia, tudo isso que você juntou pode se acabar facilmente. Quantas histórias de pessoas que ganharam milhões e faleceram sem um centavo, ou até faleceram com muito dinheiro, mas os seus filhos não souberam administrar o dinheiro que sobrou, e aí rapidamente aquilo foi embora.
Não há fortuna que não se acabe. Há uma expressão interessante que minha mãe dizia até um tempo atrás, que ela disse o seguinte: se as torres gêmeas lá nos Estados Unidos caíram, qualquer pessoa pode cair. Então, se você pensa num prédio de 157 andares, o outro com 149 andares, um avião passou pelo meio de um deles, outro avião passou pelo meio do outro, tudo se acabou. Inúmeras pessoas morreram, centenas de pessoas morreram, empresas perderam as suas salas comerciais, famílias foram destruídas naquele dia do 11 de setembro de 2001. E o que é a nossa vida? Tiago já disse um dia desse. O que é a vossa vida? Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Imagine da riqueza que você juntou, mas amanhã pode não mais existir. Então você não pode se confiar nisso. Por mais rico que você seja, pela sua falta de habilidade em administrar o recurso, você pode ficar pobre de novo. Mas não só por isso, por mais que você seja extremamente hábil no planejamento financeiro da sua vida, se Deus não quiser que você tenha todos aqueles recursos, você não terá. Essa é a grande questão. Quando Tiago falou na semana retrasada, que vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, e aí não podem dizer que eu vou passar um ano em determinada localidade e vamos juntar dinheiro, vamos negociar e depois nós voltamos. Da mesma forma, Tiago agora fala, movido pelo Senhor, para os ricos, dizendo o seguinte: ó, você é rico hoje, mas você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então não se confie naquilo que você tem de riqueza, mas se confie no Senhor que concedeu a riqueza, porque se for da vontade do Senhor, você permanece rico e utiliza esse dinheiro para a glória de Deus. Mas se não for da vontade de Deus, você vai voltar a não ter absolutamente nada. E aí, como necessitado, vai ser mais difícil você ter uma vida tranquila. Uma hora tudo isso acaba. O que sobra? Olhando para a vida do rico, tudo se acaba. O que vai sobrar? Diz o texto: chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Tiago está dizendo: olha, vai vir um tempo de grande miséria sobre vocês. E nós temos visto isso na vida de algumas pessoas, antes extremamente poderosas, hoje nada tem. Pessoas que talvez tinham muita coisa, que se dividisse com cada um de nós, ainda sobraria muito para elas. Pessoas que talvez, se a gente tivesse os 3 últimos zeros da conta delas, a gente já estaria muito feliz. Mas hoje essas pessoas não têm nada. Quantos ricos o Brasil teve até a última década? Bilionários. Esse número está diminuindo. E não é porque tem uma crise muito grande se avizinhando. E não é porque a gente está numa recessão econômica. É porque muitos deles estão presos hoje, porque enriqueceram ilicitamente. E aí, quando você percebe: ah, eu sou muito rico, como esse dinheiro veio até você? Como essa riqueza veio até você? Então, se essa riqueza veio das mãos do Senhor, você não terá problema nenhum na sua vida. Se essa riqueza veio por meios ilícitos, você pagará ainda aqui por tudo que fez. Alguns eram muito poderosos, mas grande miséria veio sobre a vida deles. Aqui, Tiago diz: grande miséria sobrevirá à vida de vocês. Não havia ganho deles, não havia no ganho deles nenhuma garantia de durabilidade. As pessoas juntaram, trabalharam, fizeram seus impérios, mas não havia garantia de que isso duraria para sempre. Principalmente porque o seu coração não estava em Deus, que é a nossa fortuna, o nosso tesouro eterno. Diz a palavra de Deus que há guardado para aqueles que temem ao Senhor uma herança que é imarcessível. Uma herança imarcessível é que não se acaba. É muito melhor ter essa herança nos céus do que uma herança aqui na terra que pode se acabar, porque a gente não sabe como conviver com isso.
Eles deveriam se lamentar, porque é chegada a hora em que os celeiros deles serão esvaziados. Os recursos vão ser escassos, a miséria vai tomar conta das suas vidas. O versículo número 2 diz: a riqueza de vocês apodreceu. Imagina o que é isso. Eu me lembro demais que quando eu era bem pequeno, eu recebia de mesada uma notinha de Cruzeiro Real, 500, tinha a foto do Mário de Andrade. Só dava para comprar um sete belo e um pirulito dos ovos, só isso. Mas era muito bom, eu gostava de doce. Só que isso não valia nada quando o real veio, porque era 1.250 para um. E eu disse: pronto, agora eu não compro mais doce nenhum, porque só vai valer 40 centavos. Imagine só, para uma criança que tinha e agora passa a ter 40 centavos. Parece que agora eu não tenho mais condição de comprar nada. Aí você olha para uma pessoa que tinha 1.000, passa a ter 400. É uma queda boa. Pensa na pessoa que tinha 1 milhão, ela agora tem 400 mil. É outra queda mais forte. A gente tinha uma riqueza, passou a ter muito menos do que isso. E ninguém tomou da gente, simplesmente mudou uma moeda. Não vale mais a riqueza de vocês. Vocês correram tanto, vocês trabalharam tanto, juntaram tanto, mas não vale mais nada, porque era simplesmente para juntar, mas vocês precisavam também ter gasto. E quando a gente olha para a vida de uma pessoa que é rica e junta e não gasta com nada, que é avarenta, que segura tão firme até mesmo qualquer coisa que seja na sua mão para que não voe, a gente pensa: por que você também não pode gastar para ajudar outra pessoa? A riqueza pode trazer dois sentimentos horríveis para o coração humano: a avareza e o egoísmo. Todo homem que é rico e avarento é egoísta, porque ele pensa em si, não pensa nos outros. Ele pensa em ter prazer com o seu dinheiro, mas ele não pensa em ajudar os que estão necessitados. O cristão pode ser rico sem problema, mas ele não pode ser avarento e egoísta. Não foi para isso que Deus o criou. A riqueza dos homens de Jerusalém apodreceu. Não adiantou juntar, correr, suar debaixo do sol. Tudo que eles tinham ficou apodrecido, perdeu a validade, não serve para nada. O que fazer agora? Se não, lamentar. Chore, lamente, porque você não tem mais nada. Você era rico ontem, mas hoje apodreceu, acabou. As traças corroeram as suas roupas, diz a parte B do versículo 2. Eu já passei por isso. Mofo na casa, traça, comendo as camisas, comendo short, calça, tudo. E aí você fica das duas uma: ou eu tiro tudo desse guarda-roupa, porque senão eu vou perder, ou eu vou ter que me mudar desse local. As traças comeram as suas roupas. As minhas não valiam nada, então eu perder 2, 3 camisas porque a traça comeu, não tem problema. Mas a roupa de um rico custou muito dinheiro. As roupas desses homens tinham pedrarias, mas a traça come também. Não pense que aquilo que você hoje ostenta durante toda a sua vida vai ser o que vai marcar a sua essência. Tem pessoas que são o que vestem. Se eu não tiver uma roupa nova, estou triste. Tem gente que talvez nessa época do ano está juntando dinheiro para ir lá em Santa Cruz, comprar 2 sacolas de roupa para o Natal, para o Ano Novo. Tem problema nisso? Não. O problema é quando você passa o ano inteiro pensando só nisso. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de alimentação, nós precisamos de muita coisa no nosso dia a dia, e isso tudo custa dinheiro, custa recursos, mas o maior sustento da nossa vida é o que Deus dá todos os dias. Se eu não tivesse a roupa que tenho, mas tivesse o pão de cada dia, eu deveria estar contente. E eu acho interessante quando a gente olha de vez em quando, muito de vez em quando mesmo, quando a gente tem a oportunidade de ir no shopping.
Às vezes eu passo 6 meses sem ir no shopping de Campina Grande. E aí eu olho assim para o povo quando eu vou para lá e fico vendo. Geralmente adolescentes, não acompanhados pelos pais, porque eles têm vergonha dos pais, mas eles vão com os coleguinhas e ficam ali dizendo: ah, eu quero comprar a roupa dessa marca. Ah, só presta se for dessa marca. E você olha, os pais dão um bocado de dinheiro na mão daqueles jovens e eles compram a roupa daquela marca. Quando saem dali, pegam os carros emprestados dos pais e vão sair para ir para os bares da cidade. E aí diz: ah, eu só gosto de dirigir se for esse carro, porque esse carro é assim, assim, assado. Vai chegar um tempo que eles vão dizer: ai, como era bom quando eu podia comprar aquela roupa, quando eu podia dirigir aquele carro que hoje eu não tenho mais. A riqueza deles apodreceu. Vai chegar um tempo que eles não vão mais poder vestir o que eles hoje compram para vestir. E vão dar graças a Deus por ter o que tem. Mas vai precisar passar por um momento doloroso até isso chegar. Que bom seria que eles tivessem o pensamento que nós temos de entender que ostentar roupas, carros caros, casas grandes, não vale nada se dentro do nosso coração não tiver o amor pelo Senhor e pela sua palavra. E aí nós vemos que necessidade nós temos dessas coisas, se de uma hora para outra elas não vão servir mais. Por que ser escravo da moda, do consumo, da ostentação de bens, se isso não leva para canto nenhum, em breve se acaba? Pior, por que fazer tanto esforço para obter essas coisas e se esquecer do pobre, do órfão e da viúva? Diz a palavra de Deus: o verdadeiro evangelho é esse, cuidar dos órfãos e das viúvas das suas necessidades. Então, por que querer ser tão rico e esquecer daqueles que estão padecendo provações? Que ganho eu tenho com isso? Que ganho a igreja tem com essas coisas? Em ter pessoas ricas. Uma vez um colega meu, na época de seminário, me fazia a seguinte pergunta: que tipo de igreja você quer pastorear? Eu dizia: uma igreja que tenha pessoas que sirvam a Deus. E ele dizia: mas eu quero dizer assim, o tamanho da igreja. Eu disse: não importa, pode ser pequeno, pode ser grande, tanto faz. Ele dizia: mas é boa igreja grande. Eu digo: é, tá certo, boa igreja grande. Então, se você acha que é assim, tudo bem, sua opinião, eu não tenho problema de estar na igreja pequena. E aí ele dizia: é porque igreja grande, a oportunidade de você ter gente rica lá dentro é muito grande. Quanto mais gente, mais possibilidade de ter gente rica. E gente rica vai dar dízimo alto. E dízimo alto vai fazer com que você tenha um salário maior. Aí eu olhava para ele assim e dizia: meu Deus, é esse o pensamento que você tem do evangelho, do ministério pastoral? Que você tem que ter uma igreja grande, com pessoas ricas, que vão dar dízimos altos para que você tenha um salário bom? Meu irmão, nós não precisamos de igrejas grandes com gente rica dentro delas, se essas pessoas ricas não tiverem de fato a noção do papel delas dentro da igreja. Porque se for para ser cristão, rico, mas querer que todas as coisas da igreja sejam feitas tendo você como centro, porque você é rico, porque você dá o dízimo mais alto, é melhor que não exista essa pessoa. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos iguais. Não interessa quanto ganhamos, não interessa quanto damos de dízimo, interessa a nossa vida e o nosso coração diante de Deus. Isso a igreja tem ganho com a nossa vida. Nós temos ganho quando nós servimos a Deus com integridade. O reino de Deus cresce quando pessoas, mesmo pobres, trabalham para a expansão dele, pregam a palavra, vivem a palavra. O ouro e a prata dos nossos bens enferrujam, e essa ferrugem vai testemunhar contra nós. Olha o que diz o versículo 3: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne,
vocês acumularam bem nestes últimos dias. Uma vida gasta com a busca incessante de bens que são perecíveis, que não têm validade eterna. Interessante, quando nós fazemos campanhas, na época de Natal, por exemplo, para fazer cestas básicas para pessoas que não têm condições, para a gente dar uma cesta de Natal para essas pessoas. Quando a gente faz campanha no meio do ano, muito frio, campanha de agasalho, campanha de alimentos, a gente pede que se traga alimentos não perecíveis. Porque se o alimento for perecível, eu trago hoje, amanhã está estragado. Eu não vou ter tempo de entregar a pessoa que necessita. Pessoas gastam a sua vida toda atrás de coisas que são perecíveis, quando deveriam correr atrás do que não perece. Essa palavra aqui, esse livro pode perecer. Esse livro aqui que eu estou segurando aqui pode perecer, que é papel. Ele pode ficar todo comido, pode ficar todo arranhadozinho, mas o que está aqui escrito eu vou achar em outro livro, que talvez não tenha esse mesmo formato, pode ser como de vocês. O que está escrito aqui não passará. O que está escrito aqui, essa Bíblia que eu seguro pode não mais existir daqui a 30 anos, mas o que está aqui escrito continuará existindo, e se eu estiver vivo vai continuar existindo no meu coração. E se eu guardei essas palavras no meu coração, nem eu peco contra o Senhor, e eu ainda assim vivo com abundância, independente de quanto eu ganho, porque as riquezas apodreceram, a ferrugem corroeu as roupas, mas a palavra do Senhor não pode ser corroída. A ferrugem não come essa palavra. Mateus 6 traz algo para a gente que é uma orientação para a nossa vida com relação ao tesouro que nós muitas vezes juntamos, mas devemos perceber o que devemos juntar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 19 a 21 traz isso para a gente. Onde está o nosso coração? No que a gente trabalha todo dia para juntar? Onde está o nosso coração? Em fazer com que a nossa casa seja agora de primeiro andar, seja melhor, vou botar uma cerâmica na minha casa, ou botar um lustre de R$1.500 na minha casa. Não, o nosso coração precisa estar no Senhor, a juntar tesouros nos céus. Mas eu quero ter uma vida boa aqui na terra. Mas entenda uma coisa, você nunca vai ter o céu na terra, porque céu é céu e terra é terra. Aqui, talvez o plano do Senhor para a sua vida e para a minha vida seja passar por inúmeras provações, seja talvez chegar numa loja e dizer, eu não posso comprar isso. Talvez seja muitas e muitas vezes você olhar para o seu filho e dizer, eu queria muito lhe dar isso, mas seu pai não tem condição. Dói, mas talvez seja o plano do Senhor que a gente passe por isso aqui, para que lá nós desfrutemos dos tesouros que nós juntamos nos céus. Não adianta ter uma vida tão boa e tão perfeita do ponto de vista social aqui e não chegar na vida lá. É isso que Tiago quer nos mostrar. Não é simplesmente a forma louca que os ricos vivem sem perceber no Senhor, mas é a forma como nós precisamos viver para Deus, esperando pelos céus, não querendo aquilo agora, porque essas coisas que nós fazemos hoje irão passar. E aí nós vamos ver dos versículos 4 a 6 a incoerência e a opressão de alguns ricos. Ele diz no versículo 4, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Imagine comigo, a maior parte dessas pessoas dessa época trabalhava com agricultura. Os ricos eram os donos dos campos, os pobres eram os ceifeiros, que na época da colheita eram contratados.
terminou a colheita, eram dispensados. Nisso daí a gente pode perceber, por exemplo, no caso de Ruth. Ruth chega na época da colheita e, por ser ela e sua sogra viúvas, pegavam daquelas espigas que caíam. O que sobrava era o reservado a elas. Agora imagine um pobre dessa época, que é contratado por um rico, dono de um campo vasto, inúmeros e inúmeros hectares de cana, de milho, de arroz, de feijão. E aqueles homens trabalham, suam, deixam ali a sua força de trabalho. E aquele rico simplesmente retém o seu salário. Tudo que ele deveria receber, o rico tira boa parte. Imagine que o seu salário deveria ser 100 por dia. O rico fica com 60 e ele dá 40. Isso é o que faz enriquecer. Mas você trabalhou por 100, você não pode receber por 40. E é por isso que a palavra diz: vocês retiveram com fraude. Mas esse salário que vocês retiveram do pobre com fraude está clamando contra vocês. Ou seja, não pensem que o que vocês fizeram com esses trabalhadores vai ficar impune. Vocês serão castigados porque vocês tiraram de quem tanto precisa com fraude. Vocês deveriam dar exatamente o que eles trabalharam, mas vocês não estão fazendo isso porque vocês são ricos e querem ser ainda mais ricos, mas estão fazendo isso oprimindo o pobre, oprimindo os trabalhadores. E ele diz: o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esses ceifeiros serviam a Deus, enquanto os ricos não serviam. Esses ceifeiros não foram colocar esses homens na justiça, eles simplesmente clamaram ao Senhor dos Exércitos, e o lamento deles chegou ao ouvido do Senhor. É a melhor forma de você agir contra aqueles que oprimem a nossa terra. Muitas vezes a gente se aborrece, quer colocar o patrão na justiça, e na maioria das vezes eles merecem realmente ir para a justiça para pagar o que nos devem de direito. Mas mesmo que isso seja necessário, coloque uma coisa no seu coração: a melhor defesa do servo do Senhor é o lamento que sobe ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Porque você pode até dizer para o seu advogado: olha, eu trabalhei 2 anos, só recebi 1. E ele pode brigar por você na justiça. E a justiça dizer: está certo, eu vou condenar o seu patrão a pagar 6 meses. Você ainda perdeu 6 meses. A justiça pode dizer: não, seu patrão estava certo e você perdeu tudo. Mas há uma justiça que ninguém escapará das mãos desse juiz. É quando nós tivermos o nosso coração, mesmo cheio de lamento, voltado para o Senhor, lamentar a Ele que escutará o nosso clamor, e esse clamor que chegou aos ouvidos dele vai fazer com que Ele nos defenda e batalhe por nós. Não tem advogado mais habilidoso no universo que defenda o seu povo como Deus defende o seu povo. Esses homens viam como aquelas famílias precisavam de recursos, davam trabalho a eles, mas sem a remuneração adequada. Eu já vi uma reportagem tempo atrás, e eu oriento muito meus alunos a não fazer mais isso. Alguns gostam muito desses campeonatos internacionais, de basquete principalmente, da NBA. E todos os produtos da NBA que são fabricados e chegam ao Brasil, vem com um selinho geralmente que diz assim: fabricado na Tailândia, fabricado no Vietnã. E nesses países onde o evangelho é quase zerado, pessoas trabalham para fabricar um boné, uma jaqueta, por centavos.
Imagine o que é produzir 100 jaquetas numa semana e receber por essas 100 jaquetas R$ 48. Sabendo que uma dessas jaquetas vai custar 200. Isso chama-se exploração. Isso chama-se fraudar o salário daquele que deveria receber pelo que trabalha. Mas infelizmente nós temos visto isso. E a única defesa que temos, lamentar aos pés do Senhor. Infelizmente acontece muito nos nossos dias. Porém o texto diz que eles não ficarão impunes, esse pecado está clamando contra eles. Aquele que está no controle de todas as coisas não vai permitir que eles sejam prósperos até o fim. Aquele que engana, que frauda, que rouba o trabalhador no seu salário, após ter contribuído para o progresso da sua terra, não será próspero até o último dos seus dias. Deus não permitirá. Muitos dos que enriquecem à custa do suor do pobre têm vivido luxuosamente sobre a terra. Diz o versículo 5: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Olha só o que esse povo faz. Quantas pessoas têm vivido luxuosamente sobre essa terra, à custa do trabalho dos seus funcionários? Quantos donos de escolas particulares que eu já trabalhei, que viajam para a Europa em julho, enquanto os seus funcionários não têm dinheiro nem para viajar para Lagoa Seca, tão pertinho de Campina Grande, mas eles são ricos, e nós poderíamos ser também, se eles pagassem o que deviam, o que nosso trabalho merece. Mas eles não fazem isso. Eles viajam, vivem luxuosamente sobre a terra. Não só isso, alguns compram joias caras, alguns fazem casas extremamente luxuosas. Só tem uma coisa: aquele que está ceifando para ele mal tem o que comer e o que vestir, e isso não passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Não passa. Naquela época o luxo se conhecia por outros itens, mas os de hoje que já foram citados são tão irregulares diante dos olhos de Deus quanto o que se fazia no passado. Não adianta. Eles podem usufruir durante um certo tempo, mas nós usufruiremos da presença do Senhor por toda a eternidade, coisa que os opressores não terão hora nenhuma. O luxo desses ricos contrasta com a miséria dos seus cooperadores, mas em breve, disse o versículo 1, a miséria sobrevirá à casa de vocês. Não adianta. Eles desfrutam dos prazeres dessa vida e não pensam nem de longe em compartilhar desses momentos com outros. Você já imaginou no final de ano, se a pessoa para quem você trabalha dissesse assim: vai ter um churrasco lá em casa, vamos lá com a gente? Nunca fazem isso. É muito difícil. O seu patrão já chegou para você e disse assim: vamos para a ceia de Natal lá de casa? Você vai receber um presente de Natal pelo trabalho que você desempenhou durante todo o ano. Não. Algum patrão de vocês já chegou e disse assim: olha, em dezembro eu vou dar um 14º salário para você, porque você foi tão bom esse ano, a gente progrediu tanto como empresa que você merece mais um salário. Não faz isso. Infelizmente nós até merecemos, porque trabalhamos de forma correta, procuramos ser o mais íntegros possíveis, porque servimos a Deus, e onde nós estamos levamos o nome do Senhor, mas isso não é recompensado com valores, isso é recompensado com a paz que Ele nos dá. E se a gente não for contente pela paz que Ele nos dá, pelo sustento que Ele nos dá, mesmo que seja pouco, entre aspas, mas a gente será extremamente decepcionado com as coisas dessa terra. Pelo contrário, nós deveremos agradecer, porque o Senhor tem nos dado abundantemente, mais do que nós pedimos ou pensamos, e mais do que nós merecíamos. Esses homens comem e se fartam como bois, parece que não tem freio.
enquanto os que trabalham para ele se alimentam de migalhas. São banquetes de um lado, são migalhas do outro. O que está em jogo aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma desigualdade social, até porque a desigualdade social sempre vai existir rico e pobre, sempre vai existir. Por mais igualitária que a sociedade fosse, sempre teria aquele que trabalharia mais e ganharia mais, e aquele que trabalharia menos e ganharia menos. Isso vai acontecer desde a época de Cristo, já existia. Mas o ponto aqui é a fraude dos ricos em relação aos ceifeiros. O erro deles é fraudar o salário daquele que trabalhou e fez ele ser rico. O engano, o pecado, a defraudação, o roubo, a exploração, é isso que fez com que eles fossem ricos. E isso está errado. Ser rico não é problema, não é pecado, se isso for fruto do seu estudo, do seu trabalho honesto, se isso for fruto da cooperação justa e igualitária dos seus colaboradores, sem que para isso você os faça padecer. Quantas pessoas têm enriquecido fazendo os outros padecer? Isso é pecado. Aqueles ricos, como muitos da nossa época, têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça nenhuma resistência. É o que diz o versículo 6. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Como necessita do trabalho para sobreviver e se sustentar, muitas pessoas aceitam essa exploração. Há épocas passadas, nós víamos pessoas trabalhando em canaviais, passando isso no jornal, direto, em situação de escravidão. Pessoas que recebiam menos do que metade de um salário mínimo por mês, mas trabalhavam tanto quanto qualquer outra pessoa. Até um tempo atrás, uns 7 anos atrás, um professor que trabalhava comigo na escola particular recebia R$ 2,50 por hora. Se isso não é exploração, não sei o que é. Porque eu ficar 50 minutos em pé falando, escrevendo, ensinando 40 pessoas, e essas 40 pessoas, infelizmente, eu receber por elas R$ 2,50, isso não existe. Chegou a época de professores nesse estado terem 40 aulas e nessas 40 aulas receberem menos do que um salário. Mas o trabalho era dado. 40 horas por semana é o que qualquer pessoa trabalha, 8 horas por dia. E por que se receber menos do que o salário normal? Isso é condenar e matar o justo, porque eu aceito, porque eu necessito, mas você que emprega não pode ser injusto de pagar menos do que eu preciso, ou de tentar utilizar a minha força de trabalho sabendo que eu necessito e querendo pagar pouco. Ele vai aceitar qualquer coisa porque está precisando de emprego. Não é assim que um cristão deve agir. Se o cristão chega a ser rico e chega a ser empregador de outras pessoas, ele tem que ser mais justo do que o mais justo dos empregadores ímpios. Ele tem que dizer: olha, eu vou pagar para você exatamente o que você merece, exatamente o que a sua função pede. E se ele tiver condição, ele pode pagar um pouquinho mais. Não vai faltar, porque é Deus quem supre as necessidades. Nós que somos cristãos, se tivermos na posição de patrões, precisamos pensar no desenvolvimento e no progresso dos nossos funcionários, para que eles trabalhem satisfeitos, para que eles trabalhem bem orientados e nos ajudem a alcançar uma boa produção. Não há coisa melhor do que você ter um funcionário contente, que trabalha sem se preocupar com o que vai ter que discutir depois com o patrão. Não há coisa melhor do que você chegar no seu trabalho e dizer assim: eu estou satisfeito, vou chegar, vou fazer as minhas coisas, depois eu vou para casa, tranquilo, certo de que eu fiz o que tinha que fazer, fiz a minha obrigação. E ninguém me fraudou, ninguém me oprimiu, ninguém fez nada contra mim. Se estivermos na posição de
empregados e passarmos por essa fraude do nosso salário, na exploração do nosso serviço, que oremos ao Senhor e descansemos na providência daquele cujos olhos estão por toda a terra, contemplando os maus e os bons. Não esqueça, por mais que hoje a gente passe por dificuldades por conta de patrões ímpios, injustos e opressores, aquele que está acima de nossas cabeças contempla toda a situação e nos defenderá de todas essas coisas. Como diz o Salmo 84, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Diante dessa palavra, a gente simplesmente tem a certeza de que se o Senhor é sol e escudo, se Ele concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade, se vivermos em integridade e vivermos para a glória do Senhor, podemos até ser alvo de fraude, alvo de opressão, mas não padeceremos até o fim com essas coisas, porque Deus nos livrará de todas essas opressões. E mais, Ele castigará aquele que fez todas essas coisas. O povo da época de Tiago olhava para o Senhor um pouco parecido com o povo da época de Malaquias. Semana passada a gente via que Malaquias dizia: Senhor, você não vai fazer nada com esse povo não? O Senhor não vai punir esse povo não? Eles têm pecado contra o Senhor e o Senhor não vai puni-los? A resposta do Senhor é bem simples: eu vou puni-los e eu começarei pelos da minha casa. Aquele que é rico e é cristão tem uma enorme responsabilidade, porque quem deu foi Deus. Mesmo Deus pode tirar, mas se Deus quer que qualquer um de nós tenha condições financeiras, progrida financeiramente, Ele também quer que a gente utilize esses recursos para a sua glória, que a gente não faça nada de errado, para que o nome dele não seja envergonhado. O resumo de tudo é que vivamos para a glória do Senhor, trabalhemos como para o Senhor e esperemos dele a defesa das nossas almas, porque infelizmente nesse mundo passaremos por aflições e uma delas são os opressores, que acham que por ter maiores posses podem ser melhores que nós, mas nós somos aquilo que eles não são, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a maior riqueza que temos. Confiemos nessa riqueza e vivamos certos de que no Senhor nós não temos falta de coisa alguma. E lembre-se também, o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta.